Olá, olá, boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Nós temos mais um minutinho para começar a nossa live. Vamos aguardar as pessoas a entrarem. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Olá, doutora Esther, doutora Ana Beatriz, do professor Marcos, Marina, boa noite a todos, nossa equipe aqui em peso. Muito bom. 8 horas aqui no meu relógio em ponto. Vamos dar início hoje a uma live muito importante, né, para o Instituto de Medicina Salé, a 10ª live desse ciclo aí de conversas que a gente vem tendo, que começou aí nesse período de isolamento social, de pandemia, justamente com o objetivo de ficar e estar próximo dos nossos pacientes, dos familiares dos nossos pacientes e dos interessados no assunto, né, que queiram aprender um pouco de cirurgia bariátrica e metabólica. Eu gostaria de pedir a vocês que nos pontuassem se vocês estão achando esse formato de trabalho, de abordagem interessante, se gostariam que a gente continuasse, né, nesse formato de trabalho. Para nós é um prazer enorme estar aqui com vocês sempre, muni-los de informações, né, de segurança com relação ao assunto, mas é importante o feedback de vocês também. Então nos escrevam, nos enviem direct se vocês desejam que essas lives às quartas-feiras permaneçam, né? Então hoje a 10ª live do Instituto de Medicina Salé tem como tema tudo o que você sempre quis saber sobre cirurgia bariátrica e metabólica e nunca jamais perguntou, né? Nós abrimos uma caixinha de perguntas antes, para a gente ver aí quais eram as perguntas mais frequentes e mais comuns, e entraram centenas de perguntas. A gente triou algumas aqui para serem trabalhadas hoje, mas eu vou pedir para vocês que cliquem na caixinha, no ponto de interrogação que tem aqui embaixo do visor de vocês, e deixem as perguntas registradas aí. As perguntas que são feitas aqui nesse roll-on da câmera, eu não consigo, durante a minha conversa com a convidada, que hoje é a doutora Bruna, eu não consigo filtrar, eu perco muitas das perguntas. Então deixem registradas ali no ponto de interrogação, que ao final, nos últimos minutinhos da nossa live de hoje, eu vou tentar filtrar, selecionar algumas para que a doutora Bruna responda, tá? Também ali embaixo tem o aviãozinho, então uma setinha, né? Então clique nessa setinha, convidem seus amigos, seus familiares, as pessoas que vocês conhecem, e vocês saibam que possa ter interesse no assunto, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Então convidem as pessoas, convidem, né, os interessados para também participar dessa live hoje conosco. Nesse sentido, eu vou convidar a doutora Bruna Montagnier. Ela é nutricionista do Instituto de Medicina Salé e da Obesimed já há alguns anos, compõe a nossa equipe transdisciplinar. Ela é pós-graduada em obesidade e emagrecimento e em fitoterapia também. É uma pessoa que tem vasto conhecimento na abordagem pré-operatória e pós-operatória de cirurgia bariátrica e metabólica. Vou procurá-la aqui para inseri-la na nossa conversa. Vamos ver se tem facilidade. Olha ela aí! Boa noite! Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo jóia!
Então, tá bom. Já te apresentei, fiz tudo certinho ou tá faltando alguma coisa no currículo? Muito bom, obrigada. Ai, que bom. Doutora, para que a gente comece, fale um pouquinho da sua experiência em cirurgia bariátrica e metabólica. Bom, eu sou formada há 15 anos. Desde que eu me formei, eu tenho histórico na família, né? Da minha tia e da minha mãe, ambas fizeram a cirurgia, eu que fiz o acompanhamento delas, tanto pré e pós. Na época, eu já comecei, era onde a gente começou a falar um pouquinho mais sobre cirurgia, eu já comecei a estudar o assunto. Posteriormente, eu trabalhei num hospital que era o Heliópolis, e lá eu entrei dentro da equipe de cirurgia, então eu trabalhei um tempão com eles lá no ambulatório, dando palestra. E dali em diante, eu sempre, por mais que eu tentasse mudar, buscasse, assim, de repente, trabalhar dentro de hospital, sempre aparecia a oportunidade. E aí era uma coisa que eu sempre gostei bastante, então eu procurei o máximo possível me especializar, conhecer e tentar melhorar cada vez mais para que a gente possa trazer, num momento que é um pouquinho mais complicado para essas pessoas, um pouco mais de calor humano, de tranquilidade e de qualidade nesse atendimento e nesse acompanhamento também. Muito bom. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live Obrigada. de hoje. Eu tenho uma novidade para te contar, para contar aí para os nossos ouvintes. Hoje eu já fui notificada aqui no ouvido que nós vamos ter um convidado, o Dr. Salé, Dr. José Afonso Ai, que Salé está aqui legal! Que e prazer! quer participar um pouquinho, né, nos momentos aí das nossas perguntas que seja mais voltada à parte técnica, à parte da cirurgia. Ele quer participar. Então, quem está aqui, né, aguarde que o Dr. Salé vai entrar em algum momento aqui da nossa conversa de hoje. Doutora, Maravilha. para começar, vamos tentar responder aí as dúvidas mais frequentes, né, dos pacientes. Então, para começar, paciente que tem indicação cirúrgica, que já teve, já passou por nossa equipe, né, e sabe que tem indicação, por que preparar? Ele já vai operar a cirurgia, o bisturi ou o grampo, né? O grampeador. Já é uma ferramenta de tratamento. Ainda assim, por que tratar antes disso? Excelente pergunta, né? Os pacientes, eles chegam pra gente com esse questionamento. Por que eu tenho que passar com a nutricionista? Por que eu tenho que passar com o psicólogo? E aí a gente traz para eles uma explicação. Tudo que você tentou até o presente momento e não conseguiu, a gente vai tentar de uma forma diferente. Na verdade, a gente vai ter que fazer de uma forma diferente. Não adianta você acreditar que você vai fazer uma cirurgia e vai resolver o seu problema do dia para a noite, porque isso não acontece. Então, precisa inserir uma mudança no estilo de vida, buscar uma autorresponsabilidade diante do problema, né? Porque a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada e acompanhada. Então, ele vai passar com o endocrinologista na nossa equipe trans para ele buscar o quê? Se tá tudo bem, quais os exames que ele tem que fazer, inclusive pré-operatório, tratar algum distúrbio que exista no meio do caminho, com a psicóloga para ver o preparo psicológico que ele vai ter nesse primeiro momento, porque e o acompanhamento, logicamente, porque é uma montanha-russa de emoções, né? São muitas mudanças nesse período e que a gente precisa estar muito firme junto, né? É que nem uma cama, tem que ter as 4 pernas ali certinho. Se uma falhar, né, não vai dar certo. E por que o acompanhamento nutricional? A gente não busca mudar a pessoa radicalmente do dia para a noite. A gente busca compreender, né, a relação que ela tem com a alimentação, os hábitos que estão enraizados, o que a gente precisa melhorar, trabalhar a questão de mastigação. Às vezes essas pessoas têm alergia alimentar, né? Ou até elas têm aversões a alimentos que vão precisar ser inseridos depois. Então a gente precisa trabalhar muito isso para que eles entendam que ao longo do tempo a gente vai ter que fazer uma inserção de alimentos que muitas vezes eles não queriam colocar ao longo da sua vida e que vão precisar. Então, é um tratamento de preparo, até mesmo para um pós-operatório mais tranquilo e menos risco cirúrgico, né? Exato. Doutora, e uma vez operado, quais são as fases de consistência da dieta no pós-operatório, principalmente aí nesse início dos 3 primeiros meses? Tá. Como é a consistência alimentar nessas fases? Eu falo que a gente trabalha como se fosse com um bebezinho, né? O que a gente faz com o bebê no primeiro ano de vida, a gente faz com o paciente nos 3 primeiros meses. Então, a gente vai trabalhar os 15 primeiros dias com uma dieta líquida, restrita, né? Consistência de água. Os últimos 10 dias, aí dos 30 primeiros dias, a gente já deixa para uma consistência mais próxima de um mingau mais mole, né?
Posteriormente, nós vamos fazer uma introdução de alimentos macios, mas ainda não fibrosos, porque a gente precisa, né, cuidar da cicatrização do estômago que foi operado. E posteriormente, aí a gente entra com fibra alimentar. Sempre lembrando de trabalhar a questão de mastigação, enraizar novos hábitos alimentares, né? Cuidar com horários de alimentação, porque muitos pacientes têm hábitos, né, de comer 1, 2 vezes ao dia e a gente precisa lembrar que precisa se alimentar por mais vezes ao longo do dia, até porque o volume é bem pequenininho. A gente inicia lá com 50 ml e vai evoluindo gradativamente até o final do primeiro mês, 150 ml. Posteriormente, no terceiro mês, chega lá mais ou menos 200 gramas de alimento e às vezes nem isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado maior. Exatamente. Doutora, a gente tem alguns pacientes, quantidade de pacientes, que passam aí a primeira semana de pós-operatório, eles estão super bem, né? E esquecem que fizeram uma cirurgia bariátrica e que por dentro é uma cirurgia de alta complexidade, né? E acham que depois de uma semana já estão bem e podem sair da dieta líquida. Como conscientizar, como trabalhar esses pacientes com relação à necessidade de 30 dias em dieta líquida? Eu acho maravilhoso quando eu ouço isso. A pessoa fala, eu tô super bem. Eu falo, é isso mesmo. Não é pra estar ruim, né? É pra estar super bem. Exato. É isso que a gente quer, que você opere e esteja maravilhosamente bem. Só que assim, quando é mulher, eu falo, você já teve filho, fez cesárea, né? Não demorou para cicatrizar o ponto? Quando não, né? Eu pergunto se tem esposa, se já fez algum corte. Porque o que tá dentro a gente não enxerga, né? E quando a gente vê fora um corte, vê que demora um tempo para cicatrizar, eu acho que é mais fácil, na analogia, a pessoa conseguir compreender. Então, eu explico, a gente precisa sim, para não ter risco, né? Um risco de uma fístula nesse meio do caminho aí, e você ter que voltar para o hospital. Então, a gente precisa preservar o estômago, né? O órgão que foi mexido nesse período, respeitar essas fases, que elas são de extrema importância, para a qualidade, né, da sua cirurgia e também para uma qualidade aí da sua vida e nutricional. E aos poucos a gente vai liberando a alimentação. Então tem que segurar um pouquinho nesse período. A gente fica muito feliz que você esteja muito bem, que continue assim. Exato. Em contrapartida, a gente tem alguns pacientes que encaram mais dificuldades nessa fase, né? Não se adaptam ou têm dificuldade na dieta líquida, tem algum enjoo, tem alguns episódios de vômitos que isoladamente são normais, né? Como trabalhar esses pacientes no qual apresentam mais dificuldade de adaptação nessa fase inicial? Como eu falei, num pré-operatório é importante a gente lembrar. Eu gosto de ensinar a pessoa, né? Explicar por tudo aquilo que ela vai passar. Porque ela precisa ter uma compreensão de autorresponsabilidade. Então, eu vou fazer a cirurgia, eu vou fazer uma dieta e a vida continua, né? Então, vão haver festas, a família vai se reunir, vai comer bolo, pizza e você vai ter que cuidar daquilo, né? Então, assim... E participar de tudo, né? Socialmente, vida normal. Porque a vida continua, né? Você não pode se travar e parar. Até esse é um pé da psicologia muito importante, porque muitas vezes a pessoa, ela se sente mal mesmo, ela fica triste, ela chora, ela quer se isolar. E aí, assim, muitas vezes essa questão emocional atrapalha na parte alimentar, né, de que não consigo mais comer. Às vezes tem paciente com 2, 3 dias que não consegue mais tomar o caldo, porque enjoou. Eu falo, gente, mas você começou faz 24 horas, calma aí, né? Tem dia para começar e dia para acabar, vamos lá, né? Já foi pior. Graças a Deus a gente vem evoluindo, né? Antigamente era água, chá, gelatina e um caldinho que, nossa senhora, eu lembro que eu morria de dó da minha tia, porque era um negócio horrível. E agora não. Agora a gente já tem uma qualidade melhor, né, na questão alimentar. Por outro lado, muitos pacientes não conseguem ter aquele timing, né, de consumir devagarzinho, volume direitinho, e aí se sente enjoado, ou às vezes até mesmo por questão anestésica ou da cirurgia, né? De maneira geral, quando eu não percebo nada muito agravado, a gente tenta controlar numa conversa, ou até mesmo explicando dessa questão do time. Quando não, a gente encaminha para a equipe cirúrgica, porque de repente, num caso isolado, precisa ir averiguar o que está acontecendo. Doutora, sobre liberação de alguns alimentos, que perguntam também bastante. Eu queria que você desse mais ou menos, eu sei que isso é individualizado, mas que você desse mais ou menos o timing de liberação e por quê. Por exemplo, café, eu sei que a gente libera aí nessa fase inicial,
quando pode liberar o café para os pacientes operados e por que segurar aí esse período inicial? Tá, o café ele é irritante de mucosa gástrica, né? E a gente precisa preservar esse estômago. Com o leite, ele é liberado a partir de 30 dias, puro, a partir de 90 dias. E, obviamente, a gente vai falar de que maneira? Fraquinho. Eu adoro café bem forte, né? Então, a gente vai iniciar com ele bem fraquinho e, posteriormente, a pessoa ela vai na tentativa e erro, entre aspas, aumentando aí essa dosagem, né, de forte ou mais fraco, de acordo com a tolerância gástrica. Muito bom. E frutas com bagaço, laranja, por exemplo, que muitos pacientes acham que nunca vão poder, nunca mais depois de operado de bypass, por exemplo, vão poder comer laranja. O que você diz a respeito? Então, depois de 3 meses, que é onde a gente faz a inserção de fibra alimentar, eu sempre converso assim, ó, quando a gente vai comer salada, vamos tirar o talo, vamos comer fruta com bagaço, por enquanto a gente tira. Após a primeira adaptação, a gente gradativamente vai inserindo, lembrando de uma mastigação muito intensa, tá? E vamos observar individualmente a tolerância gástrica de cada um. Normalmente, se for tudo direitinho, respeitar direitinho o processo, fizer uma boa mastigação, a gente não tem problema nenhum. Mas tem que, né, ter esse respeito desse tempo aí. Um vinhozinho nesse frio paulistano. Olha, é assim. Eu falo, não tomou até agora, não toma mais. Espera. Eu sou má. Brincadeira. Mas a partir de 6 meses, perdão, embora não seja indicado, não existe mais contraindicação. Então, pode, mas eu sempre falo, olha, não abusa, né? Vai tomar dois dedinhos da tacinha no máximo. Procure em casa, tomar em casa, porque você não sabe como você vai se sentir, né? Sempre próximo aí de pessoas confiáveis, enfim. E sempre uma dica que eu gosto de dar é que quando for tomar essas dosezinhas sociais, né, do seu vinho, da sua cerveja, que seja longe dos horários dos polivitamínicos, Exato. enfim, para que não tenha a competição ali entre a absorção do álcool e dos micronutrientes. Uhum. Doutora, tem alguma restrição para frutas ácidas, por exemplo? Alguns pacientes têm medo do limão, da laranja. Tem alguma restrição para acidez? Para acidez, você falar de suco? Isso, das frutas Tá. ácidas. Então, nos 30 primeiros dias, logo no primeiro dia de pós-operatório, eu já indico suco de fruta natural. O que é importante? Escolhe a fruta que você gosta, prepara o suco, dilui na água e coa, né? Porque o pH do nosso estômago é mais ácido do que o pH da fruta. Então, as pessoas às vezes têm um pouquinho de medo, mas a gente pede para fazer essa diluição para evitar qualquer desconforto gástrico. Se for assim, não tem problema nenhum. Doutora, e nós temos pacientes também que nos queixam dificuldade no pós-operatório para tomar água. Sentem um sabor ruim e sentem alguma dor, né, ao tomar água. O que dizer a respeito? O que orientar os nossos pacientes sobre isso? Sim, é comum esse desconforto. A gente pede para ir trocando o pH, evitar água de filtro de barro, que eles têm um pH mais pesado para o estômago, então fica mais difícil mesmo. Tenta comprar de garrafa e ir trocando marca para ver qual se adapta melhor. Uma outra dica, água bem gelada e saborizada. Então coloca fruta, coloca rodelinha de laranja, rodelinha de limão, hortelã, né? Às vezes até coloco no meu Instagram umas receitinhas lá, morango picadinho com hortelã, fica bem gostoso e também fica mais fácil de conseguir consumir. Doutora, e suplemento? A gente já fez aqui uma live só sobre isso com a doutora Ana Beatriz. Quem tiver interesse, né, no assunto, volte lá, está salvo, todas as nossas lives estão salvas no feed do Instituto Salé. Mas ainda sobre suplemento, que é uma dúvida. Nós sabemos que tem que suplementar alguns minerais, algumas vitaminas, proteína, que é um macronutriente, né? Dúvida dos pacientes, não técnicas, mas quanto separar em termos financeiros, mensais ali, de gastos mensais para gastar com suplementação nutricional na fase inicial. Esse é um assunto que eu adoro abordar. Eu falo, vamos preparar o bolso, né? Um mínimo para uma suplementação bastante, como é que fala, simples, mas de qualidade, um mínimo é de R$300 mensais. Porém, o céu é o limite. Hoje a gente tem polivitamínico na forma de bala, mastigável, comprimido, sublingual, em spray. Então, assim,
existem variações diversas, né? Dá pra gente formular na forma de bombom, dá pra fazer muita coisa, mas a gente sempre tenta respeitar os limites do paciente e utilizar o que é mais adequado possível para que ele consiga, né, manter essa suplementação. Então, na verdade, a gente vai trabalhar 10 dias antes da cirurgia com a suplementação da proteína, que é para a gente já começar, né, a trabalhar a questão muscular, de perda de massa muscular, porque a dieta do pós-operatório ela vai favorecer isso, ela vai favorecer um grau de desnutrição, né, nesse paciente. O probiótico, que a gente manipula algumas cepas e faz a introdução também da glutamina para trabalhar a imunidade desse paciente e também um pouquinho da questão aí de funcionalidade intestinal. Então, ali já é um gastinho razoável, né? O probiótico vai acompanhar por 60 dias esse paciente, o whey protein vai acompanhar por basicamente 1 ano, né? O whey que a gente indica sempre isolado, então ele acaba sendo mais caro mesmo. Depois de 30 dias, esse paciente retorna e a gente faz a introdução do polivitamínico, normalmente um mais direcionado para a cirurgia, que custa aí de R$100 para cima, né? Vamos trabalhar aí com a inserção do ferro, com a inserção também da vitamina D. Fugiu alguma coisa? Vitamina D, citrato de cálcio. O cálcio mais para frente, né? Lá para o 6º mês, que a gente faz essa introdução. E o cirurgião, ele vai fazer a prescrição do complexo B injetável e também do Clexane nos primeiros dias, né? Para não ter... Então, tem um gasto razoável se a gente levar em consideração toda essa medicação. R$300 é um mínimo que você vai gastar. Exato, é o que eu ia falar, né? Que como bem disse a doutora Ana Beatriz na live sobre suplementação, que o céu é o limite, né? A gente tem milhares de opções no mercado, algumas muito melhores, né? E, portanto, mais caras, né? Mas a gente sempre tenta viabilizar a suplementação para todos os pacientes. Exato. Então, a gente faz essa vivência, com a nossa vivência, com a nossa prática clínica, a gente consegue aí mais ou menos equalizar essa questão da prescrição. Doutora, e para pacientes que são submetidos a sleeve ou a gastrectomia vertical, mesmo não mexendo com o intestino e não tendo desabsorção, ainda assim suplementa-se? Então, é importante a gente lembrar o seguinte, a gente tem que entender um pouquinho de fisiologia, né? Quando a gente vai falar do sleeve, o que vai acontecer? Eu vou reduzir uma porçãozinha lá do meu estômago. Quando eu falo do bypass, além de fazer essa redução, eu vou ter um desvio intestinal. Então, imagina que assim, as vitaminas lipossolúveis, elas dependem principalmente aí de um carrinho para se locomover no organismo. Então, é como se a gente estivesse falando aí de um carrinho em estacionamento, né? Quem que é esse carrinho? É o fator intrínseco e o ácido clorídrico. Se eu diminuo a porção do estômago, eu diminuo o carro, tá? E aí, o que acontece? Independente do tipo de cirurgia que eu vou fazer, além dessa diminuição, eu também tenho um volume alimentar muito pequeno, que não supre as minhas necessidades nutricionais. Então, nos primeiros 18 meses, é muito importante a gente fazer um acompanhamento nutricional e também com todas as vitaminas e minerais necessárias, independente da questão de exame, porque a gente não quer que esse paciente venha fazer depressão lá na frente, né? A gente quer que ele tenha qualidade e principalmente uma vida aí boa, né? Nesse primeiro momento aí de pós-operatório. Então, a gente faz essa suplementação sim, né? Então, quando a gente pensa no sleeve, a gente lembra muito disso, que a gente não tem esse carro aí em grande quantidade para carregar. Então, é complexo B, vitamina D, ferro para o organismo, para as mulheres, que é muito importante essa questão do ferro também, até por conta da menstruação, né? E quando a gente pensa no bypass, a gente, além de não ter o carrinho, não ter um bom estacionamento, né? Que seria aquele desvio intestinal. Então, precisa mesmo. Ah, é para sempre? Não, não é para sempre, né? Com 6 meses, os cirurgiões, a equipe cirúrgica, ela faz um monte de exame para ver como estão esses pacientes. E a gente avalia a necessidade de manter ou não a suplementação. Mas, nos primeiros 18 meses, sim, a gente fica no pé, a gente é chato, a gente cobra bastante, tem que tomar justamente para evitar problemas futuros. Isso. E a gente já tem estudos mostrando que quão melhor compensados estiverem os pacientes com relação aos micronutrientes, mais eficiente será a perda de peso. Portanto, Exatamente. Não tenham medo de suplementar achando que vitamina engorda, enfim.
né? Não é verdade, suplementem, sigam à risca as orientações da equipe, que a tendência é que os resultados sejam mais eficientes. Doutora, efeito platô. Eu acho que todo mundo que já fez cirurgia bariátrica ou que lê sobre o assunto, que se interessa, já leu alguma coisa a respeito e já ficou com o cabelinho arrepiado com relação a esse termo, efeito platô. Vocês me falem aqui se vocês já ouviram falar disso ou não. Fale um pouquinho para nós, doutora, a respeito e quais são as estratégias que a gente utiliza, né, na nossa prática clínica para tirar os pacientes desse momento aí de adaptação fisiológica no pós-operatório. Então, vamos desmistificar, né? Porque tem gente que depois de 30 dias já acha que entrou no efeito platô. E não é bem assim. O que que acontece? Nos 30 primeiros dias, a gente vai ter uma perda muito grande mesmo, né? De peso, até por questões aí de questão de retenção hídrica e tudo mais. Posteriormente, esse peso ele vai diminuindo. Imagina se você perde 20 quilos por mês, em 6 meses não existe mais, né? Então, o organismo ele vai se adaptando e vai diminuindo. A partir do 6º mês, que a gente também já deixa a pessoa um pouquinho livre para ela começar, né, a sozinha andar com as próprias pernas em relação à questão alimentar, muitas vezes alguns pacientes retornam com essa reclamação de que eu não estou mais perdendo peso, ou então eu engordei, né? E aí o que que a gente vai averiguar? Muitas vezes é falta de hidratação. Outras vezes tem relação com a parte alimentar, né? É adaptativo do corpo? Com certeza. A gente não vai mais perder 20 quilos com 6 meses de pós-operatório. Mas a gente precisa ver o que está acontecendo. Principalmente porque a tendência das pessoas é aumentar o consumo de carboidrato. E a gente precisa aumentar o consumo proteico para a gente ter um retorno, né? Então, inserir a prática de atividade física, aumentar a hidratação, verificar a quantidade de proteína que está sendo tomada. E mudar o estímulo da atividade física. Exato. A questão da microbiota intestinal. Muitos pacientes têm uma microbiota ruim e a gente precisa, de repente, tratar mesmo, né? Para poder ter um retorno positivo em relação a isso. Porque essa interação intestino-cérebro, ela é uma interação, assim, muito bacana e que vem sendo estudada há muitos anos. Inclusive, nós estávamos hoje discutindo, né? Sobre bioma humano e tudo mais. São coisas muito novas e que tem muita relação e a gente precisa tratar, muitas vezes, para a gente ter um retorno positivo. Não só em relação ao emagrecimento, mas em questão de saúde, né? Exato. Isso também é uma pergunta que os pacientes nos fazem muito, porque a cirurgia bariátrica tem uma fama, talvez pelo histórico lá da época das cirurgias altamente desabsortivas, que hoje a gente nem faz mais, né? São proscritas ou prescritas para alguns casos muito bem triados, mas a cirurgia tem a fama ali de evacuações de odor muito fétido, né? De não poder ir no banheiro no trabalho ou em uma festa. O que você diz a respeito disso, já fazendo um paralelo com a microbiota, com as possibilidades de avaliações que a gente tem hoje e as correções disso? Tá. Então, realmente, na verdade, antigamente existia, né, o desvio, acho que era feito, acho que mais para baixo. Não lembro exatamente agora dizer, acho que o doutor vai saber explicar melhor que eu. Isso. E tinha um odor e gerava uma certa relutância das pessoas em fazer a técnica cirúrgica e muitas vezes essas pessoas elas tinham problema com questão social, né? Porque não conseguiam segurar, quando ia no banheiro o local ficava bastante com um odor muito fétido, então acabava atrapalhando um pouquinho. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia é muito pelo contrário, né? Até melhora a função intestinal. Obviamente, é importante a gente lembrar que a gente vai tratar essa microbiota intestinal já lá no pré-operatório, quando a gente faz essa introdução aí do probiótico que eu falei que a gente manipula, né? Fora isso, questão alimentar, então quanto mais carboidrato eu consumir, mais produção de gases eu vou ter. E aí, muita gente reclama bastante dessa distensão e gases, então a gente tem que ver o que está inserindo na alimentação para ter esse trabalho, né, de cuidado. Eu acho que eu falei tudo, eu errei alguma coisa. Não, não, eu acho que é muito coerente a sua resposta. Uhum. E hoje é interessante informar, né, que a microbiota intestinal dos pacientes operados, como você bem disse, melhora, né, no pós-operatório. E a gente já tem exames hoje de genomas, enfim, de genótipos, para a gente identificar as cepas das bactérias
né, que colonizam o intestino, e a gente consegue prescrever probióticos mais adequados para aquele, né, para aquela microbiota, né? Então, Sim. existem hoje no mercado inúmeras estratégias para a gente verificar isso e prescrever adequadamente. Até dá Doutor, licença, eu vou fazer um adendo. Mas, assim, claro. muitos estudos vêm mostrando que como é que fala? A flora intestinal do indivíduo obeso, ela é totalmente diferente da flora intestinal de um indivíduo eutrófico. E num pós-operatório, essa flora, ela tende a mudar também. Então, assim, esses exames, eles vêm mostrando, e assim, esses novos que você estava comentando sobre microbioma e tudo mais, eles vêm nos auxiliar no sentido não somente da gente tratar a questão do emagrecimento, mas muitas vezes tratar doenças familiares ou pré-existentes desses indivíduos. Olha só que interessante, né? O intestino, eu falo que é o cérebro do corpo. Exatamente, é o segundo cérebro, né? Doutora, e dumping, síndrome de dumping no pós-operatório? Tá, então ela é comum mais, né, no bypass, para indivíduos que gostam muito de doce, açúcar de maneira em geral e gordura, né? Eu fico de cabelo em pé quando a pessoa fala para mim assim: olha, eu comi, não senti nada. Fala, tinha que sentir, que aí você não vai comer mais. Então é um mal-estar ruim, né? Onde vai dar um suor, um calafrio. Tem paciente que relata que é uma sensação de que parece que vai morrer, mas assim, passa rápido, né? É só deitar, se acalmar. O importante é o quê? Evitar o consumo de alimentos ricos em gordura e rico em açúcar. Então, por exemplo, um pudim, né? Uma fritura de maneira geral, sei lá, um bife à milanesa, isso vai te causar um dumping. Muitas vezes aí, acrescidos de uma diarreia ou às vezes até vômito junto. E é importante mencionar com relação à síndrome de dumping que ela não é uma regra, né? O Sim. paciente pode tomar um sorvete hoje e não desenvolver, não ter dumping, daqui uma semana toma o mesmo sorvete e tem o dumping. Então, ela é uma resposta orgânica sem regra. Né? O paciente não, pode nunca ter e lá na frente com a mesma comida ter. Existem estratégias alimentares que a gente pode adotar e orientar os pacientes. Eu acho que o sintoma confunde um pouco com a hipoglicemia reativa que alguns pacientes têm no pós-operatório, mas a imensa maioria dos pacientes tem a correção desses sintomas com estratégias, com manobras alimentares simples, né? Que a gente consegue passar num consultório, numa consulta com uma boa nutricionista, com uma nutricionista especializada em cirurgia bariátrica e metabólica. Doutora, com a cirurgia bariátrica, principalmente com bypass, que o estômago fica reduzido de tamanho, a tendência e até a orientação da equipe é que o paciente faça pequenas refeições em intervalos de tempos menores. Sim. Né? Como orientar os pacientes de modo que essas refeições fracionadas e em pequenas quantidades não virem o ato de beliscar? Muito bom, porque a gente acaba observando muito isso, né? Então, o que eu peço sempre para a pessoa? A gente vai priorizar o consumo proteico. Então, vamos pegar um indivíduo lá que já está com 3 meses de pós-operatório. Então, montando um cafezinho da manhã dele, um ovinho mexido, o seu cafezinho com leite e uma fruta. Não consigo comer tudo isso. Então, em vez de a gente tomar lá 150 ml de café com leite, a gente vai tomar 100. Em vez de comer um ovo inteiro mexido, a gente vai comer metade. E em vez de comer, de repente, assim, meio mamão, vamos colocar uma fatia pequena. E aí você vai contar 3 horas. Alguns pacientes precisam de menos tempo, de 2h30, mais ou menos, porque já começam a sentir um pouquinho de hipoglicemia, né? E aí, a partir disso, a gente vai para a próxima refeição. A gente vai sempre buscar respeitar a fisiologia de cada um, porque existem pessoas que elas conseguem comer um pouquinho mais de volume e existem pessoas que não. Então, o importante é que elas aprendam a se alimentar e não comam aquilo que elas simplesmente têm vontade, né? A gente precisa ensinar novamente. É como se eu pegasse um bebezinho e reensinasse ele a comer naquele momento. Então, é importante a gente trabalhar dessa maneira. E estipular, olha, você não tinha um hábito, mas lembra lá no pré, quando a gente conversou? Põe o relógio para despertar,
faz um sinal de fumaça. Anote, em casa, faça um recordatório anota. alimentar. Exato, é importante a gente fazer isso, porque senão você vai voltar nos hábitos que tinha antes e que não estava dando certo. Isso. A dica que eu dou, somando a todas essas orientações que você deu, doutora, é inserir ou tentar inserir proteína em todas essas refeições, mesmo que seja uma dosinha pequena, né? Mas a proteína sacia, né? Então vai fazer com que o paciente sinta menos fome, menos vontade de beliscar. É importante que o paciente suplemente adequadamente, principalmente micronutrientes, porque eles diminuem a compulsão, a vontade por doces, né? Então a gente consegue corrigir ou minimizar isso com bons suplementos. Ter uma boa noite de sono, né? Eu acho que otimiza também o controle disso, e hidratação, né? Hidratação adequada. Eu acho que são estratégias e terapêuticas boas aí que ajudam nesse processo. Doutora, com relação à proteína, que os pacientes reclamam do sabor, do preço, cansam. A única forma de suplementar proteína é no famoso shake? Não, graças a Deus não. Não, hoje em dia a gente tem uma gama de produtos muito grandes, sabor, variedade, né? Existem marcas que têm sabor maravilhoso, mas é que nem a gente comentou antes, né? O céu é o limite. E aí vai depender daquilo que você está disposto. Existem produtos no mercado que eles vêm acrescidos de proteína. Então, a gente tem leite suplementado com proteína, iogurte suplementado com proteína. A gente faz cálculo, ensina o paciente a calcular isso, para que ele consiga, como é que fala, atingir essa meta. Não quer dizer que ele vai comer arroz, feijão e carne e vai calcular ali. Não é isso que eu tô falando. Tô falando desses alimentos que são suplementados. Posso fazer receitas? Com certeza. A gente tem no Instagram da clínica milhões de receitas que vão acrescidas, né, de proteína para a gente atingir essa meta ao longo aí do dia. Nós temos, como fala, opção, por exemplo, de usar proteína sem sabor na sopa, na comida salgada, né, que vai te ajudar. Em cima das frutas, né, Exatamente. nas panquecas. Hoje, Uma coisa que eu se eu não me... gosto... Desculpa, doutora. Hoje ou ontem, se eu não me engano, saiu no nosso feed uma receita da doutora Esther com proteína no pão de queijo. Pão de queijo. Eu vi, né? Foi hoje. Quero fazer. Isso. Então, congelar fruta e bater com a proteína ajuda bastante, porque ela tem um sabor residual, né? E como o paladar dessas pessoas fica mais sensível, é isso que incomoda. Então, a gente congelar a polpa de fruta para bater junto e coloca um gelinho ali, dá uma boa ajudada também. Legal. Doutora, e queda de cabelo? Nós temos pacientes, principalmente mulheres, que tenham ficado careca no pós-operatório? Ah, não, com a gente, graças a Deus, não. Tirando pacientes, né, que num pré-operatório a gente já perceba um problema de alopécia, e aí a gente faz a indicação para o profissional específico que vai trabalhar com isso, é um dermatologista, tricologista, é isso, né? Que trabalha com isso, porque assim, a queda vai existir, ponto, não existe o que fazer, né? Então, a partir do 3º mês, existe sim uma queda de cabelo, que é importante. Pacientes que têm muito volume de cabelo, a tendência é diminuir o volume, mas não é para ficar careca nem fazer buraco na cabeça. Para isso, a gente tem a suplementação do Whey Protein, que eu sempre falo, né? Então, paciente que não está tomando Whey Protein, o cabelo denuncia, viu? Cai ali volume grande, aí liga chorando, mostra os tufos e fala, ai, pelo amor de Deus. Aí eu vou perguntando, quanto tá tomando de proteína? Ah, eu não tô tomando faz uma semana. Aí a gente entende o que está acontecendo. Então, essa é uma das situações, né? Porque o corpo não precisa de cabelo. O cabelo serve simplesmente para a gente, como é que fala? Preservar a cabeça aí de temperatura, enfim. Então, se eu estou fazendo uma depressão muscular, né? Tô tendo aí um primeiro momento de desnutrição, né? A curto prazo, o cabelo vai cair, a unha vai ficar fraca, a pele vai ficar ruim. Se eu não fizer a suplementação que a equipe que foi atrás, buscou, te orientou, vai dar problema, né? Por outro lado, a gente busca também, depois, mais pra frente, fazer exame de zinco. Porque se o zinco estiver baixo, também acentua essa queda de cabelo, né? E com uma suplementação super simples, que a gente oferece aí uma vez ao dia, por 2, 3 meses, também ajuda. Mas nós
além dessa suplementação de whey protein, de zinco se necessário, a gente já faz a introdução com 30 dias de um polivitamínico específico para o cabelo. Então a gente tem esse cuidado com as mulheres, sim, para justamente ninguém ficar triste, é para ficar magro, bonito e feliz. Muito bom. Doutora, em épocas de tanta fama, de jejum intermitente, de dieta low carb, enfim, como orientar os nossos pacientes com relação a um prato saudável? Como ele deve ser? Tá, então vamos lá. Tirando essas questões de jejum, dieta X ou YZ, porque eu sou uma pessoa muito aberta a tudo isso, acho legal, bacana a gente estudar, entender e entender que cada um tem um momento, uma fase, uma necessidade diferente. Para nossos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, isso não entra, tá? Isso não é o ideal. A gente tem que trabalhar com qualidade alimentar. Aquele paciente já não come quase nada, não consegue ter um volume bom de alimento. Aí eu vou colocar ele no jejum, não dá, né? A nossa dieta basicamente orientada é uma dieta, não é low carb, mas é uma dieta de baixo índice de carboidrato, né? Então a gente orienta realmente muito mais proteína alimentar, porque a proteína dá saciedade, porque a gente já falou aqui 1000 vezes que esse paciente está num processo aí de depressão muscular e também de desnutrição num primeiro momento. Então a gente precisa pensar, vamos pensar num prato de almoço e jantar. A gente vai colocar a proteína e eu peço para iniciar por ela. Então, principalmente carne vermelha, que tem bastante ferro, complexo B também. Vamos orientar aí o grupo do feijão, né? Das leguminosas, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Folhosos verdes escuros, que tem bastante ferro também, embora não tão bem absorvidos como os da carne, né? Se sobrar um espaço ali no estômago e quiser comer um pouquinho de arroz, não tem problema, mas ele não é prioridade na sua alimentação, né? Então, sempre buscar o consumo proteico em primeiro lugar. Doutora, e para pacientes que trabalham, têm a vida corrida, né? Podem, eventualmente, que não seja uma rotina, a gente já sabe que a sua resposta vai ser essa, equilíbrio, né? Mas, eventualmente, podem substituir refeições, quando eu digo refeição, almoço e jantar, por lanches? Tá, então vamos lá. Eu trabalho, você trabalha, né? A gente tem uma vida corrida. Sei muito bem que a sua ainda é mais que a minha, porque além de trabalhar, ainda tem 2 crianças, né? Marido, que demanda, né, bastante da sua vida. E a gente se organiza, não se organiza? Sempre. Então não é desculpa, né? Eu adoro levar marmita, amo, de paixão. Porque é minha comida, eu sei o que eu tô comendo. Na fome, a gente come o que vê pela frente, né? Óbvio, existem momentos em que eu não consigo e que muitas pessoas não conseguem, com certeza. E aí, a dica é, a gente vai buscar alguma coisa que seja saudável, que não é a coxinha, não é a pizza, não é a esfirra. Então, se eu vou preparar um lanche na minha casa, eu vou buscar um pão integral, ou eu posso, como é que fala, colocar nele um patê, que pode ser feito com frango, pode ser feito com atum e uma saladinha junto. Uma omelete com uma salada também é uma opção interessante, né? Às vezes, o que eu gosto de fazer? Eu pego clara de ovo, bato, coloco um monte de vegetal junto, depois eu dou uma misturadinha ali como é que fala? No ovo e coloco ali os temperinhos e ponho naquelas forminhas de cupcake. Ele vira um bolinho salgado, que é proteico e que você pode consumir com salada também. Então, são coisas práticas, mas que tem um pouquinho mais de qualidade. Muito bom. Doutora, eu vou pedir para que você fique aí, mas vou pedir a licença e vou chamar o doutor Salé para que a gente faça aqui uns 5 minutinhos de bate-volta de temas mais técnicos. Vem cá, vamos tentar nos enquadrar aqui, compartilhar a mesma tela. Vamos ver se o doutor consegue entrar aqui. Gente, vocês me falem se dá para ver. Ele está de rímel! Doutor, o senhor tá de rímel? Como é que tira? Tá lindo! Gente, eu não sei tirar o filtro. Se alguém souber, aí vocês me falem. Eu não sei tirar. Doutor do céu, vamos lá. Quando pode? O paciente pode operar com cílios postiços, unha postiça, cabelo molhado, aplique de cabelo? Olha, antes de mais nada, eu quero cumprimentar vocês duas pela live, tá excelente. Obrigada. Aí aos vários participantes, os nossos pacientes, os nossos colegas.
Tá muito bacana essa live, tá respondendo uma série de dúvidas que são do dia a dia de nós que praticamos a cirurgia bariátrica. Quero pedir aos meus amigos e colegas que não levem em conta o rímel, porque é fake. Eu não uso no dia a dia, só quando eu faço live. Gente, como eu tiro isso? Eu não sei tirar. Agora, assim, respondendo a sua pergunta, isso é uma situação que a gente se depara com frequência no centro cirúrgico, que é o paciente já estar na sala cirúrgica e a enfermeira responsável pela sala cirúrgica e o anestesiologista diz, olha, não dá para anestesiar a sua paciente porque ela está usando aplique no cabelo, está usando cílios postiço, ou porque ela foi descoberto um piercing num local inesperado. Então, assim, a gente sempre reforça essa orientação, e isso é impresso no pedido de internação, de que os pacientes não podem usar esses recursos. Por quê? Porque você tem um risco muito grande de a hora que você está realizando a cirurgia, que você usa energia, e a gente usa em todas as operações, bisturi elétrico, ultrassônico ou bipolar, outra fonte de energia, de realmente incorrer em queimaduras e lesão grave. Então, por isso que não se deve usar. Gente, deixa eu tentar voltar os cílios para mim aqui. E muitos pacientes querem saber, relação sexual, doutor, quando está liberado? A partir de que fase de pós-operatório? Olha, essa pergunta, eu acho que é a pergunta mais frequente que nós escutamos, tanto no pré-operatório imediato, quanto no pós-operatório, não é? A gente tem 80% dos nossos pacientes de cirurgia bariátrica metabólica são do sexo feminino, são mulheres. E uns 15, 20% são homens. E é interessante porque as mulheres são muito mais inibidas em relação a esse tema. Os homens não perguntam, raramente perguntam, né? Mas as mulheres perguntam com frequência. Então, a nossa resposta verdadeira, mas em tom leve, um pouco de brincadeira, é que tudo que é feito com carinho e com amor não acarreta muitos riscos. Mas, de uma maneira mais objetiva, a gente pede para ter um resguardo maior, pelo menos nos primeiros 10 dias, e depois, obviamente, procurar essa retomada, digamos assim, de uma vida sexual saudável e normal, que seja feito com cuidado. A gente brinca que não é para pegar o famoso livro do Kama Sutra e começar a praticar aquelas 1001 posições estrambólicas. Então, com cuidado e sem exagero. Gente, eu tenho mais perguntas aqui, mas eu acho que eu vou eu vou ficar aqui. Eu tinha outras perguntas. Quando pode voltar a dirigir, né? Então, geralmente com 15 dias, pode voltar a dirigir. Moto a gente pede um pouco mais. Pintar o cabelo, né? Não tem restrição absoluta para isso. O risco maior são alergias, então a gente pede para esperar um pouco mais. 30 dias, o doutor está me corrigindo aqui para dirigir, né? Para dirigir, moto pelo menos 40. Isso. Vocês vão só ouvir minha voz, porque realmente essa maquiagem está me deixando um pouco constrangido. Mas assim, procurar ter esses cuidados aí que a gente está falando. Eu amo, mesmo assim, não fiz de propósito. Tá, doutora, a gente está aqui nos últimos 10 minutinhos da nossa live. Tem muitas perguntas ainda aqui que a gente poderia fazer, mas não vai dar tempo. Eu vou tentar triar aqui algumas perguntas dos espectadores para passar para você, para a gente tentar responder, tá? Tá. Deixa eu selecionar aqui, por favor. Consegue ler? Uau! Posso comer pimenta com quanto tempo? Misericórdia! Pimenta é irritante de mucosa gástrica também. Essa pergunta nunca me fizeram.
Mas, né, vamos esperar 3 meses de cirurgia para poder iniciar aí, mas numa pimenta, não a malagueta, né? Uma pimenta um pouquinho mais fraca. E aí ver a adaptação do seu organismo. Eliminar arroz feijão é errado? É errado. Arroz feijão é um prato muito bom que vem aí trazer nutrição para você de uma maneira de qualidade, né? Ainda mais você que fez a cirurgia. Eu só falo para deixar o arroz por último porque ele é o menos importante por conta do ferro do feijão, embora não seja um ferro aí tão absorvível. Mas é importante sim, tem que consumir. Posso comer um doce zero? Nunca senti dumping. Ah, safadinha. O doce zero, a gente tem que se atentar, principalmente à leitura de rótulo nutricional, que seria uma coisa legal da gente falar depois, né, doutora? Porque às vezes a gente vai buscar um alimento acreditando que ele tem, não tem nada, né? Ele é zero de açúcar, mas e o que ele tem de gordura? Pode te dar dumping também. Então a gente tem que buscar direitinho, aprender rótulo nutricional pra gente fazer essa escolha de uma maneira melhor. Tenho 3 anos de operada, o açúcar ainda passo mal, acelera o meu coração. É normal? É normal, é o que a gente estava falando, né? Há pouco tempo atrás. Então, o ideal é realmente manter o uso de adoçante. Hoje a gente tem adoçantes naturais como stevia, açúcar de coco, xilitol, o eritrol também pode ser utilizado. Então, vamos fazer essa troca. Doutor Salé, tem uma pergunta aqui. Quanto tempo depois da cirurgia pode voar de avião? Olha, na verdade, assim, uma viagem aérea, ela, desde que não seja sair do Brasil e ir para algum país da Ásia, do outro lado do mundo, né? Mas, digamos assim, com menos de 5 horas de voo, ela é bem mais confortável e menos arriscada do que você fazer a mesma viagem com esse tempo de carro. Então, recomendado é que pelo menos 1 hora ou 1 semana após a cirurgia não faça viagem aérea e procure evitar viagem aérea internacional pelo menos os primeiros 30 dias. Um fator importante aí na viagem, na questão de viagens, principalmente viagem aérea, é a possibilidade de ocorrer fenômenos tromboembólicos, né? Trombose venosa, eventual decorrente mais grave com embolia pulmonar. Então, sempre que forem viajar no período perioperatório, nos primeiros 30 dias, seja viagem aérea ou viagem de carro, procure falar com o seu médico, sua equipe cirúrgica, para que você possa fazer uso de anticoagulante profilático, preferencialmente iniciando uns 2 dias antes de viajar, e são os Clexanes da vida, enoxaparina e tal, e manter isso durante todo o período da viagem e após a chegada, e no retorno da mesma forma. Gravidez. O que dizer sobre gravidez nos pacientes de pós-operatório de cirurgia bariátrica? Olha, essa é uma pergunta muito importante que a gente presta muita atenção. O que é recomendado em termos de tempo correto para gestação, ou melhor, seguro, a gente recomenda sempre 2 anos após a cirurgia. Por quê? Porque, como vocês sabem, o primeiro ano a gente tem uma perda de peso muito agressivo, um desequilíbrio metabólico e nutricional muito grande, e que isso tende a ir se estabilizando no decorrer do 2º ano da cirurgia. Então, a gente recomenda que a gestação seja uma gestação programada, a gravidez seja programada com a gestação programada, preferencialmente após o 2º ano da cirurgia. Às vezes, acontece acidentalmente antes, não significa que as pacientes tenham que entrar em desespero, elas têm sim que procurar logo a equipe cirúrgica e interdisciplinar, fazer uma reposição multivitamínica e orientação nutricional diferenciada e de acordo também aí já com o seu obstetra. Muito bom. Gente, a gente está aqui nos nossos minutinhos finais, a live da 1 hora ela cai automaticamente. Que pena, passou rápido.
Foi um bate-papo bem bacana. A gente vai deixar essa conversa salva no nosso feed do Instituto Salé. Então, quem tiver interesse, acesse depois, dê uma olhada. A gente gostaria de convidar aqui para a nossa próxima live da quarta-feira que vem, que será com o Dr. Salé, com o tema Impacto da cirurgia bariátrica sobre a qualidade de vida dos pacientes operados. Então, eu acho que é um tema legal. A gente vai abordar muitos resultados em cima de diabetes, pressão alta, enfim, resolução de comorbidades. E tem tudo para ser um bate-papo bem legal. Participem, divulguem, né? E nos mandem, como eu pedi no começo, por direct, se realmente está sendo interessante, se a gente continua com esse formato de trabalho, né? Às quartas-feiras, eu acho que sim, a gente está aqui disponível para isso, né, doutor? Mas a gente quer ouvir aí a opinião de vocês, sempre. Eu agradeço a participação de todos, deixo aqui o nosso abraço. Tem várias dúvidas ainda a serem respondidas, mas a gente abre uma outra live numa próxima oportunidade. Um abraço a todos, boa noite, até logo, doutor. Sem cílios, né? Eu queria ouvir também, se vocês têm alguma sugestão para minha próxima maquiagem, pode mandar. Doutor, obrigada. Obrigado, por participar da doutora. live. Foi muito Obrigada, boa. doutora, pelo Fiquei convite. muito feliz de ver vocês duas brilhando aí, como sempre. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Continuem, porque todas as lives aqui estão sendo muito legais, muito produtivas. Valeu, pessoal. Tenho pedido para os até a pacientes semana que vem. assistirem, né? Para que a gente consiga aí cada vez mais trazer informação. Muito bom, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.